Mauro, você surgiu no cenário político, aqui em Cuiabá, muito próximo do então governador Blairo Maggi. A história política, o desenvolvimento político num espaço muito breve, há um rompimento, você vai para um outro partido. Política, a gente quando faz análise de fora, é como partida de futebol. Sempre há um favorito, mas o jogo em si que determina o resultado. Em primeira instância, você sendo candidato do governador a governo do Estado, com apoio do governo do Estado, você teria uma candidatura basicamente tranquila. Não vou dizer que ganharia com o pé nas costas, mas seria uma candidatura leve, fácil de levar, fácil de trabalhar. Esse rompimento hoje, esse distanciamento faz com que, dentro da política, as pessoas associem muito mais o seu nome a um apoio de segundo turno ao Silval Barbosa do que propriamente a um candidato definido como alguém que realmente tem as pretensões de chegar ao governo do Estado. Esse tipo de imbróglio que se dá pela a sequência, são duas perguntas. Te prejudica nesse momento? A segunda questão, qual que é a estratégia para você afastar dos dois candidatos de ter uma candidatura realmente própria, com um vice qualificado, que o vice tornou tão importante nessa candidatura, porque são muito próximos os três candidatos. Eu estou dizendo que o vice, nesse momento, está mais importante do que o cabeça de chave, né? Como que você trabalha essas duas questões? Primeiro, essa associação com o governador, ela hoje traz prejuízos? Segundo, o que fará para afastar-se dessa ideia de que você ainda é associado ao grupo do PR? Pedir só, Canal, para ser o máximo sintético, para ver se a gente consegue te aproveitar melhor, porque só faltam 15 minutinhos para a gente concluir o programa. Em primeiro lugar, professor, não existe essa história de plano B. Tá? Eu saí do PR porque eu tenho as minhas convicções. O senhor tem razão, eu escolhi o caminho, talvez o caminho mais difícil, mas é o caminho que eu mais acredito. O governador Blairo Maggi acertou em algumas coisas, acertou. Fez muito, fez. Assim como Dante de Oliveira também fez. Todos eles, ao seu tempo e ao seu modo, fizeram alguma coisa. Mas eu acredito que no final deste governo houve um distanciamento, principalmente no final, de algumas coisas que eu acredito. E por isso, e por outros motivos que eu deixei claro ao governador, eu deixei o partido, entrei no PSB com muito orgulho, acredito no socialismo, sempre procurei praticar isso como cidadão, como empresário, durante a minha vida aqui no estado de Mato Grosso, e não tenho medo dessa história de plano B, isso é conversa que foi inventada pelos adversários. Eu tenho as minhas características, eu tenho a minha história, eu tenho aquilo que eu fiz a vida inteira e principalmente aquilo que nós poderemos fazer, esse nosso projeto, construído por nós, eu acredito profundamente que é um projeto melhor do que aquilo que representa hoje os nossos dois adversários. Por isso que eu sou candidato, por isso que eu faço questão, junto com o nosso grupo, de levar isso a um debate público, o que nós pensamos, o que nós representamos, que é muito diferente daquilo que representa os dois candidatos, e vamos deixar claro isso na eleição. Por isso que não tenho a preocupação, né, com essa história de plano B, tá, de plano A. Nós somos uma alternativa diferente e eu particularmente acredito que melhor para o estado de Mato Grosso. Vamos debater isso e o cidadão é que vai escolher quem ele julga que é melhor para administrar Mato Grosso nos próximos 4 anos. Mauro, você sente que do ponto de vista de estratégia, marketing, seu principal opositor hoje é o governador Silval Barbosa? Porque, teoricamente, é o que o professor João Edson disse. Qualquer um de vocês, porque uma coisa é quase que certa, que se houver 3 candidaturas, a sua, Silval e de Wilson, o segundo turno é inevitável. Né? E qualquer um de vocês dois, entre você e Silval, que passar, o outro apoia. Se o Silval passar, você vai apoiar o Silval. Se você passar, o Silval vai te apoiar. Né? Então você acha que o seu principal adversário agora é o governador Silval? Olha, Onofre, eu particularmente não estou muito preocupado nesse momento quem será meu principal adversário. Nesse momento eu estou preocupado em construir a nossa candidatura, andar por Mato Grosso, conversar com as pessoas, construir um programa de governo real, verdadeiro, honesto, que possa ser apresentado e debatido com a sociedade e que possa ser aplicado nos próximos 4 anos de governo. Esse é o meu principal foco. Claro, temos que analisar cenário político, estamos fazendo isso. Agora, eu particularmente acredito que um segundo turno ele possa acontecer com qualquer um dos candidatos. Eu vejo com muita dificuldade, né, o ex-prefeito Wilson Santos, que deixou a prefeitura numa condição que todo mundo que vive em Cuiabá sabe qual é.
Ele está hoje caindo para terceiro lugar nas pesquisas aqui em Cuiabá. E como é que um cara que deixa um governo de uma prefeitura numa cidade está em terceiro da pesquisa, quer ser governador de um estado? É muito difícil isso. Ele vai conseguir explicar, né, para Mato Grosso inteiro que se ele foi um prefeito que não conseguiu agradar a população do seu município, como é que ele pode dizer um bom prefeito, como é que ele vai querer ser um governador desse estado. Então eu vejo com muita dificuldade, mas política é política, eleição é eleição, nós temos que respeitar a todos. Com relação ao Sival, você vê facilidade com relação a ele? Olha, eu acho que o governador Sival é de um grupo político que está aí muitos anos no poder, é de um partido que já esteve no poder, ele representa uma forma de fazer política que eu respeito, mas eu, como cidadão, não gostaria de tê-la, né? Não tenho nada pessoalmente contra ele, nem contra ninguém, mas eu particularmente acho que o grupo político que ele está e algumas coisas que têm acontecido no governo nos últimos meses, principalmente, não agrada a mim como cidadão, por isso que eu acredito que vai ter muita dificuldade para explicar isso para a população durante o período eleitoral. Professor Wender, fique à vontade. Mauro, durante todo esse período, sobretudo essa fase que antecede ao início da campanha oficialmente, muitas coisas se vincularam. De que você não seria candidato, de que o PSB iria aliar-se ao Sival Barbosa, o Valtenir estaria vendendo o partido. Quer dizer, foram acusações das mais variadas possíveis e imagináveis durante todo esse período. A minha pergunta é bem simples e bem objetiva. O que há de verdadeiro em todas essas notícias que nós temos acompanhado? Professor, posso responder com muita tranquilidade. O que existe verdadeiro é, primeiro, o PSB não se vende. O PSB é um partido que tem a sua liderança maior hoje no Estado, deputado Valtenir Pereira, que é um homem íntegro, sério, não está à venda. O nosso partido não vai se vender por nada e nós seremos pré-candidatos a partir das convenções que acontecem agora no final do mês. Quando isso acontecer, tudo que foi dito, tudo que foi plantado pelos nossos adversários, tudo que foi esparramado na mídia, né, em alguma parte da mídia, vai ver que ela está a serviço de alguns dos nossos adversários, que tudo isso era mentira e que a verdade vai prevalecer no dia das convenções, quando nós formos confirmados como pré-candidato. Se lá isso não acontecer, aí sim nós vamos talvez até ter que dar o braço a torcer, talvez alguns desses fatos aí narrados pelo senhor possam ser verdade, mas são todos mentirosos. Nós seremos confirmados no dia das convenções como candidato ao governo do estado de Mato Grosso e eu tenho dito com muita tranquilidade, só não serei governador desse estado se Deus não quiser e os nossos eleitores assim não desejar. Ninguém pode tirar do povo o direito de escolher quem será o nosso futuro governador. Em algum momento eu senti que estavam sim tentando fazer isso, não conseguiram e não vão conseguir.